Amém. Graça e paz. Glória a Deus. Você está bem? Que bom, não é? Que manhã abençoada, não é? Privilégio. Nós começamos cantando Eu Sou Grato. Você tem sido grato? Coisa boa é a gratidão, meu irmão. Eu não sei se você tem sido uma pessoa grata, mas se às vezes tem lhe faltado motivação para ser grato, eu lhe aconselho a utilizar mais isso na sua vida. Que coisa boa é a gratidão. Sabe que demonstrar gratidão é uma prática maravilhosa. Faz bem para você e faz bem para quem recebe a sua demonstração de gratidão. É de fato muito bom sermos gratos. E às vezes a gente fica meio inibido, né? Não, eu não vou demonstrar minha gratidão não, para essa pessoa não ficar envaidecida. Não, se você pensa assim, e eu também, se pensamos assim, nós estamos equivocados. A Bíblia diz que nós precisamos ser gratos, primeiramente a Deus, porque tudo é dele, todas as coisas são dele, para ele, tudo é por causa dele, né? Inclusive nós cantamos hoje, depois de falarmos sobre gratidão, nós cantamos que a honra, a glória, tudo é dele. Então, nada é nosso, nada é para nós, nada é por nossa causa, mas é bom às vezes você praticar isso, gratidão, que coisa boa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos falar hoje sobre um tema que toca em todos nós. Ou ele faz parte de nós, ou deveria fazer. Inclusive eu quero que, enquanto nós vamos compartilhando aqui, você vá refletindo sobre isso, na sua vida, claro, e ao final nós podemos orar juntos, não é? Nós vamos falar sobre sabedoria em algumas áreas, e sabedoria é algo importante para todos nós precisamos de sabedoria, e Paulo, aqui na carta aos Efésios, capítulo 5, e o versículo 15, ele diz assim, carta de Efésios, capítulo 5, e o versículo 15, diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E aí no 16 ele diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu vou ler novamente. Efésios, capítulo 5, e os versículos 15 e 16. Diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta manhã tão especial que o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos como igreja. Nós somos gratos ao Senhor por esse tempo tão especial. Muito obrigado pelos irmãos que se preocuparam, se prepararam para chegar aqui mais cedo e preparar todo este ambiente para nós, para que nós pudéssemos chegar aqui e encontrar tudo isso, toda essa atmosfera, tudo que o Senhor já começou a trabalhar e a fazer aqui em nosso meio hoje, Senhor. Muito obrigado por cada irmão que desde cedo hoje já começou a servir na sua casa, Senhor. Nós te agradecemos porque neste lugar nós temos entendido que precisamos servir no teu reino. E nós fazemos parte disso para juntos adorarmos e exaltarmos ao Rei do Reino, que é o Senhor. Neste momento nós vamos
compartilhar a Tua palavra, Senhor. Vamos aprender da Tua palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo que habita em nós, Ele mesmo possa nos ajudar a compreender. E nós queremos ser aqui como uma terra boa, aquela que o Senhor falou ali na parábola do semeador. Nós queremos ser como aquela terra boa que ouve e compreende, para que nós possamos gerar frutos daquilo que nós ouviremos e sairemos daqui pensando nesta manhã. Nós queremos sair daqui melhores do que nós chegamos. Senhor, abençoa os professores que estarão ministrando a Tua palavra às nossas crianças e adolescentes neste momento. Que o Senhor possa dar direção a eles sobre o que eles estarão ensinando ali. Que essas crianças, juniores e adolescentes também sejam uma terra boa. Senhor, nós te pedimos que todas as igrejas que estão reunidas neste momento possam também estar recebendo a Tua palavra e crescendo em graça e em sabedoria. É isso que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, e amém. Amém? Enquanto nós estamos aqui, tem muita gente, tem muita parte deste corpo reunido e aprendendo e crescendo também. Glória a Deus por isso. Você fica feliz com isso? Amém. Deveríamos ficar muito alegres por causa disso, né? Porque não somos só nós não somos aqui uma exclusividade, nós somos uma pequena parte de um povo muito grande, que está espalhado, e graças a Deus por isso, pelo mundo todo, não é? Um dos garotinhos que falou aqui, ele falou o texto de Marcos, né? Para nós pregarmos o Evangelho, e essa é a nossa função. O pastor Rui esteve aqui na semana passada falando sobre isso, e graças a Deus, porque esse Evangelho tem alcançado o mundo todo. E aqueles que ainda não foram alcançados, nós podemos trabalhar para que sejam. Amém? Indo, enviando ou orando. É assim que nós temos aprendido aqui desde sempre. Muito bom. Vamos então falar um pouco sobre esse tema que, como eu disse, toca na vida de todos nós. Se não está tocando, deveria tocar, não é? Sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria para a nossa caminhada. Esse tema é tão importante que a Bíblia diz que teve um homem que foi dentre os homens de Deus. A Bíblia diz que não houve um homem tão sábio quanto ele, nem igual e, obviamente, também não maior. Salomão. E as pessoas admiravam tanto Salomão que vinham de longe só para ouvir as coisas sábias que ele tinha para compartilhar. O texto diz lá em Crônicas, se você puder ler depois, nós não vamos nos ater a ele agora, mas diz que a rainha de Sabá, ela veio para visitar Salomão porque ela ouviu falar da sabedoria dele. E obviamente você sabe que naquela época não tinha redes sociais, né? Não tinha TV, não tinha mídia, era boca a boca. Imagina o tamanho disso. Imagina como era algo admirável a ponto das pessoas irem falando umas às outras até atravessar fronteiras de cidades, de estados e até de países. A ponto de alguém resolver sair do seu lugar, caminhar um tanto que a Bíblia não diz o quanto, simplesmente para se colocar diante desta pessoa, e não era qualquer uma rainha, para ver e ouvir daquilo que ela tinha ouvido falar. E a Bíblia diz que quando... Pois não? Muito bem. A Bíblia diz, então, que quando ela esteve ali com Salomão e trouxe ali os seus presentes, ficou com ele durante algum tempo, ela disse para ele que aquilo que ela pôde ver era ainda muito maior do que o que ela havia ouvido falar. Tamanha era a sabedoria deste homem. Hoje nós lemos na Bíblia e fica talvez até fácil, né? Claro, Salomão,
uma mulher deitou com seu filho, a outra também deitou com seu filho, uma delas matou o filho e quis roubar o filho da outra e trouxe o caso a Salomão, e aí a gente até pensa, vamos fazer isso, né? Parte a criança no meio e a mãe verdadeira se manifestará. Mas isso acontece conosco hoje porque nós conhecemos a história. Mas imagine que tamanha sabedoria alguém pensar isso pela primeira vez, de forma inédita. Nos dias de hoje nós temos recursos infinitos, nós temos ferramentas, as pessoas estão falando tem a Bíblia, né? Tem o livro de Provérbios todo, que é um livro de princípios justamente para nos ensinar na nossa conduta a sermos sábios. Temos as histórias, temos os testemunhos, mas Salomão não tinha nada. Ele tinha apenas Deus derramando sabedoria sobre a vida dele. E ele pôde então fazer a história. Acontece que hoje nós estamos vivendo em tempos que não são tempos simples, não é? A própria Bíblia aqui, que já foi escrita há muitos anos, diz: remindo o tempo, tomando cuidado com o tempo, aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. Nós não estamos vivendo em dias fáceis, nós não estamos vivendo na época mais simples. Hoje é mais difícil para conseguir as coisas. Se você conhece o Parque América, vamos falar aqui deste bairro. Se você conhece o Parque América, há 30 anos, né, as pessoas aqui da nossa igreja são, na média, pessoas antigas aqui, mas eu tenho certeza que muita gente chegou aqui e conheceu este bairro, a Jequirituba, tudo sem nada dessas construções, não é? Não é isso, irmão? Tudo vazio, tudo mato, tudo terreno. 50 anos atrás, olha, nosso pastor está falando aqui. Hoje, vai comprar um terreno aqui no Parque América. Está fácil? Primeiro que já está difícil de achar. E quando acha, não é barato, não é? É assim, por quê? Porque nós estamos vivendo nos tempos mais difíceis. Hoje não está fácil. Criar filhos hoje não está simples. Por quê? Porque existe um caminhão de informações que chega na vida das nossas crianças, que na época que nós éramos crianças não chegava. Nós já falamos sobre isso aqui. Você tinha 3 canais na sua casa, quando tinha televisão. Você tinha uma TV para dividir com todo mundo. Hoje em dia, a criança, cada uma delas tem a sua própria TV. Se não é no quarto, aquela tela bonita que você comprou para ele, é no celular. Então, muita informação, muita coisa. E você e eu, como pais, viramos concorrentes. Nós não somos a única fonte. Nós somos concorrentes de várias outras fontes de informação. Os casamentos hoje estão mais difíceis de perdurar. Por quê? Porque as pessoas estão muito cheias de informação. As mulheres estão não só com as informações da Bíblia ou daquilo que elas aprenderam em casa, mas elas estão com muitas informações. As mulheres trabalham hoje. As mulheres, hoje em dia, estão dividindo o mercado de trabalho com os homens. Então, no casamento, não está tão simples ou tão fácil como era há 50 anos atrás, quando os nossos pais se casaram. O homem ainda saía para caçar, modo de dizer, e a mulher ficava em casa. Então, as relações eram mais restritas. Hoje não. Hoje, meu irmão, você faz alguma coisa que a sua esposa não concorda com você em casa, ela no trabalho vai tomar conselho a respeito de você. Olha só. E as amigas dela dão conselhos nem sempre bons a respeito da conduta que deve ter em relação a você. E assim é. Essa é a realidade de todos nós. Como sobreviver a isso? 2023. Como
sobreviveremos? Vamos parar de ter filhos? Vamos desfazer os casamentos ou vamos não mais nos casar, aqueles que estão solteiros? Conviver em igreja hoje já não está mais simples como era antigamente, não é? Eu me lembro que quando nós chegamos aqui, esta igreja nos cultos da noite, talvez você faça parte disso também, você mais velhinho como eu, essa igreja era lotada, irmão. Você lembra disso? Nós vemos algumas fotos da década de 90 ali, começo dos anos 2000, puxa vida, não tinha lugar. Tinha que pôr cadeira até lá na porta, cheio. Como está hoje? Esvaziado. Por quê? Porque as pessoas têm muita opção, têm muita escolha. Tem as igrejas físicas e presenciais como a nossa, tem as igrejas virtuais. Cada esquina tem uma igreja, tem para todo gosto. Tem a fala que se quer ouvir. Então, temos que ter sabedoria para tudo, para escolher aonde vamos, para tomar decisões, para o nosso procedimento, para tudo, para tudo. E o texto diz aqui, sede ou vede prudentemente, vede atentamente como andais, não como nécios. O que são nécios? Tolos, sem conhecimento, ignorante a respeito de alguma coisa, mas como sábios. Por isso que a própria Bíblia diz, conheça a verdade, porque o que nos liberta é a verdade. Se você e eu não nos aprofundarmos na verdade, nós ficaremos escravos da nossa própria ignorância. Quem tem o conhecimento vai além, quem não tem fica preso, fica aprisionado. É isso que a Bíblia diz. Por isso que o texto diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 versículos adiante diz, se conheceres o Filho, verdadeiramente sereis livres, porque Ele é a verdade. Jesus é a palavra. Então aonde nós temos que nos aprofundar? Você fala assim, puxa, mas eu não tenho mais tempo de estudar, já estou muito velho, meu tempo já passou, já não tenho mais paciência de frequentar uma escola, já não consigo ir em um curso, já não consigo, não dá, não tenho mais cabeça ou paciência ou disposição para isso. Meu irmão, então, entre na palavra. De alguma maneira, você precisa, e eu também, de recursos. Recursos são ferramentas. E a ferramenta, ela é importante desde que você saiba como usá-la. Não adianta nada você ter na sua casa uma caixa de ferramentas maravilhosa. E quando eu digo uma caixa de ferramentas maravilhosa, se você não conhece, qualquer dia eu lhe aconselho que você peça ao pastor Samuel para tirar uma foto de suas caixas de ferramenta e mostrar para você. Aquilo é um primor de caixa de ferramenta. Tudo arrumadinho, cada chave no seu lugar, cada coisa no seu lugar. Cada vez que eu acho que ele encontra alguma coisa diferente, ele compra e coloca ali na sua caixa de ferramentas. Você não sabe nem usar, mas dá vontade de ficar pegando as coisas ali só para fuçar, de tão bonito que é. Mas o que adianta você ter uma caixa de ferramentas bela, linda na sua casa, no seu porta-mala do carro, em qualquer lugar que seja, mas você não sabe usar nada. Você não consegue trocar um chuveiro. Você pode ter a melhor ferramenta na sua casa, mas se você não conhece como usá-la, não serve de nada. Estoura um cano e você não sabe consertar. Queima uma tomada e você não sabe corrigir. Por quê? Porque precisa de conhecimento. Então, a Bíblia é a sua caixa de ferramentas. Você não aprofunda-se nela. Você tem a Bíblia em casa. Algumas pessoas deixam até aberto, né? Num texto maravilhoso lá, num texto bonito, num texto belo, e você deixa textos espalhados. Mas se nós não sabemos como usar,
do que serve? De nada, é como uma caixa de ferramentas bem bonita na nossa casa, que a gente não tem conhecimento para uso. Então, o meu conselho para você nesta manhã é que todos nós, nos aprofundemos nisso. Então vamos pensar em algumas áreas. Eu coloquei 4 aqui, nós poderíamos ficar falando muito sobre isso, mas eu coloquei 4. Claro que você pode pensar em outras também. Mas uma das áreas que nós precisamos ter mais cuidado e aplicar sabedoria é quando nós vamos fazer escolhas. Escolhas, que coisa importante são as escolhas. Nós temos um filho e ele tem 16 anos. E ele está exposto a tudo isso que você e eu estamos. Ele vê as coisas, ele vê pessoas, ele vê situações, ele vê uma série de coisas. E toda vez que ele chega para nós e fala, pai ou mãe, por que dessa situação? Por que essa pessoa está vivendo isso? Por que essa pessoa está desse jeito? Por que essa família está assim? Por que essa situação aconteceu? E na maioria das vezes a resposta é fruto das escolhas. Nós queremos a parte boa, o resultado bom. Nós queremos colher os frutos bons, mas nós não queremos... Não é o termo certo, não é sofrer, mas nós não queremos gastar tempo para fazer as escolhas corretas. Porque fazer as escolhas corretas, muitas vezes você precisa deixar de ter alguns privilégios. Nós já falamos sobre isso aqui, quando você vê alguém, muita gente fala sobre isso. Quando você vê alguém alcançando bons resultados, seja em que área for, provavelmente aquela pessoa teve que abrir mão de tempo livre, provavelmente aquela pessoa teve que abrir mão de coisas legais, coisas gostosas a serem feitas, que a maioria gosta, não é? Então, nós precisamos entender que para você alcançar um pódio, você precisa treinar muito. Para você treinar muito, você tem que abrir mão de descanso, de regalias, de festas, de tempo livre, tempo de televisão, de assistir coisas legais, de fazer coisas legais. Por quê? Porque você está focado em um objetivo. E para alcançar um objetivo, você precisa passar por um processo. Acontece que nós não queremos enfrentar os processos. Nós queremos alcançar os resultados. Nós queremos chegar lá. Às vezes, a Bíblia nos diz assim, por exemplo, tome cuidado com quem você anda, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E você e eu não queremos escolher as amizades corretas. Aí você fala assim, mas você está falando isso para os nossos filhos? Não, eu estou falando isso para todos nós, adultos, velhos, crianças, jovens. Uma das coisas mais terríveis e que mais tem prejudicado a nossa caminhada são as associações que fazemos. Nós precisamos andar com pessoas que nos colocam para cima, pessoas que nos levam para cima. Porque, irmão, pessoa que nos põe para baixo, pessoas que nos fazem afundar, está cheio. Então, desde as escolhas de com quem caminhar, você precisa tomar cuidado. E eu também. Mas eu só ando com gente da igreja. E quem falou que dentro da igreja, todo mundo é uma boa associação? Deveria ser, mas infelizmente não é. Tem muita gente dentro da igreja que é uma má companhia para nós. Tem muita gente dentro da igreja que é uma má influência, infelizmente. Agora, quem precisa descobrir isso? Você. Cada um de nós. Se alguém não está fazendo bem para você e para a sua família, se desassocie dessa pessoa. Não, mas a Bíblia diz que eu tenho que andar com todo mundo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes.
E a Bíblia não diz que as más conversações só provêm de ímpio. E fica um recado para você que tem sido uma má influência. Se esforce para se tornar uma boa influência. Nós precisamos ser promotores do reino. Ah, mas como é que eu sei se eu sou uma má influência? Meu irmão, se você só fala mal dos outros, eu lhe digo, você é uma má influência. Se você é um fofoqueiro de plantão, eu lhe digo, você é uma má influência. Se você fala mal das pessoas, da sua igreja, do seu pastor, dos seus irmãos, da sua família, você sim é uma má influência. Como é que você pode deixar de ser uma má influência? Guarde a sua língua, encha a sua boca d'água, tenha sabedoria, crente velho, com uma boca que parece uma boca de esgoto. Ah, mas eu não falo palavrão, falo até em línguas. Não é sobre isso que eu estou falando, meu irmão. Palavra torpe é aquela que edifica. Ou desculpa, palavra torpe é qualquer uma que não edifica. Não é necessariamente só palavrão, palavras de baixo calão. Você, 30 anos na igreja, e às vezes eu também, nós temos que tomar cuidado com isso. Velhos de igreja influenciando mal as pessoas novas, sendo pessoas que colocam para baixo, criticam, negativos, tudo acha ruim, tudo fala mal. Daqui a pouco eu vou mostrar um negócio que a Luísa pedi para ela preparar ali, para nós termos uma base de comparação. Então, escolha bem com quem você anda, por favor. Escolha bem com quem você vai se casar, você que ainda não se casou. Você que já se casou, está escolhido já, viu? Diga glória a Deus. E foi você que escolheu, viu? Não foi Deus, não. Ah, Senhor, por que escolhestes esta para mim? Não, foi você que escolheu. E agora aguenta. Ah, Senhor, então, se eu escolhi mal, trocarei. Não. Agora vai que é sua. Vai que é seu. Está escolhido, meu irmão. Você que já casou, não é para você essa parte da escolha, mas você que ainda não se casou, que você não assinou, mas eu já estou noivo há tanto tempo, puxa vida, agora eu já não tenho mais coragem. Olha, eu vou te falar um negócio, meu chefe diz uma coisa muito boa, ele fala assim, às vezes é melhor ficar verde de raiva do que vermelho de vergonha. Então, é melhor com que você, se não está te fazendo bem, acabe com isso, um dos dois vai ficar verde de raiva, mas passa logo, do que depois você se casar e aí você vai ficar vermelho de vergonha. Porque casou, está casado. Segundo o que nós temos aprendido aqui. Então, cuidado. Você tem tempo de escolha? Está solteiro? Escolha bem. Escolha bem o que estudar, o que fazer, como andar, com quem andar, por onde andar, quem ouvir, cuidado com o que você ouve. Nós precisamos ser sábios até para ouvir. Falamos aqui outro dia, numa ministração à noite, Jesus falou que as coisas que fazem mal ao nosso corpo são aquelas que entram pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. Cuidado. Cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos e diante dos seus ouvidos. Nós não podemos ouvir qualquer coisa, não. Está te fazendo mal? Tira, troca, muda, ouça coisas boas. E quando você ouvir, saiba associar as coisas boas. Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aquilo que você ouviu e te serviu, glória a Deus, retenha o que é bom. Você ouviu 1 hora, 10 minutos te serviu, joga o resto fora.
Ah, mas ele falou tanta coisa boa que aquilo que ele falou que eu não cria, que parecia ruim, eu vou tentar pegar só porque ele não deve estar falando uma coisa... Não, meu irmão, tem muita coisa que vem misturada. Muita coisa camuflada. Nós estamos, como eu disse, expostos a coisas diversas. É muita informação. É muita gente se passando por pregador e trazendo falsos ensinamentos. E você e eu, às vezes, não tomando cuidado, deixando com que isso entre na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa. E por que você tem que tomar cuidado? Porque às vezes você tem um bom filtro. Você tem maturidade para filtrar algumas coisas, mas pode ser que o seu cônjuge não tenha. Pode ser que os seus filhos não tenham. Então qual é a melhor maneira de fazer? Deixe de ouvir. Deixe de ouvir. Ah, mas não tem problema ouvir tais músicas? Quem que fez? Qual é a história da pessoa que criou essa música? Isso serve para entrar na sua casa? Isso serve para entrar nos seus ouvidos? Isso serve para entrar no ouvido dos seus filhos? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que entra na nossa casa. Ah, mas eu vou ser muito seletivo. Sim, meu irmão, você precisa ser muito seletivo, muito. Isso se chama sabedoria. A sua casa é um lugar de bênção. A sua casa é um lugar de promoção do céu. A sua casa tem que ter paz. A sua casa tem que ser um lugar muito abençoado. Então, você tem que fazer as escolhas certas. Quem entra na sua casa, quem fala na sua casa, o que se ouve na sua casa, o que se assiste na sua casa. A sua casa é sua. Ah, mas o que eu vou fazer? Os meus filhos querem. Não, meu irmão, você é o pai, você é a mãe. Você tem autoridade naquele lugar. Seja sábio. Os nossos filhos, em sua maioria, não têm maturidade para escolher o que é melhor para dentro de casa. Ah, mas ele é tão inteligente, tão esperto, ele tem 15 anos, mas parece que ele tem 25. Mas ele tem 15 anos, tem experiência que você tem que ele ainda não tem. Então quem tem que ter sabedoria é você. Ah, mas é tão bonitinho o namoro dele, nossa, tão linda a menina. Ah, fico com dó de atrapalhar. Meu irmão, atrapalhe, corte, interrompa, não permita. Na sua casa quem manda é você. Você é o sacerdote da sua casa. Você, irmã, é a protetora da sua casa. Cuidado. Coloque lá uma barreira, um campo de força, para que os seus filhos também não se associem com pessoas erradas. Ah, mas eu vou interferir na amizade do meu filho? Sim. Eu vou interferir nas amizades da minha filha? Sim, claro que vai. Você é o pai. Você tem autoridade. Ah, mas o meu filho tem 14 anos e eu vou obrigá-lo a vir na igreja? Sim. Se ele for maior de idade, não há o que fazer. Mas o menino de 14 anos toma a decisão de que não quer mais vir para a igreja e você permite? Está errado. 10 anos, não quero mais ir para a igreja. 11 anos, não quero mais ir para a igreja. 13 anos, não quero mais ir na classe. Não, meu irmão, você é o pai. Você direciona. Você é a mãe. Você direciona. Quando ele for maior de idade, aí, de fato, as escolhas são dele. Mas enquanto não, você tem autoridade. Agora, isso é algo que se desenvolve. Se desde cedo, não é o tema hoje, educação de filhos, mas se desde cedo você tem deixado ele escolher tudo, claro, com 15 anos vai ficar cada vez mais difícil que você barre
as escolhas dessas crianças. Então, nós precisamos ser sábios, inclusive na condução da nossa família e na educação dos nossos filhos. Então, assim, as escolhas, eu queria que você notasse isso, elas são, via de regra, sobre coisas que estão no nosso controle. Você escolhe aonde trabalhar, você escolhe com quem se casar, você escolhe com quem andar, você escolhe com quem conversar, você escolhe quem vai ser seu amigo, você escolhe quem vai entrar na sua casa, você escolhe na casa de quem você vai entrar, você escolhe a igreja que você frequenta. Essas coisas estão no nosso controle, ou não? Estão. É escolha sua, faz parte do seu livre arbítrio. Ah, mas eu não quero mais vir no Parque América e eu e minha família somos obrigados. Não é. Não é obrigado. Você vem aqui e eu espero que porque você quer vir. Não porque você seja obrigado. Aliás, eu, e creio que os nossos líderes também, sentiria muito mal sabendo que você vem aqui por obrigação. Não. Que você vem aqui por livre e espontânea vontade. Escolha sua. Isso está no seu controle. Eu escolho as coisas que eu compro. Você escolhe as coisas que você compra. Você escolhe as comidas que você come. Isso tudo está no nosso controle. Então, você precisa ter muita sabedoria. E aí, mas eu não tenho tanta sabedoria. Então, nós vamos a Tiago 1:5, que diz assim: quem precisa de sabedoria, peça a Deus. E é sobre isso que nós vamos orar hoje. Peça a Deus. E como você vai falar com Deus? Conte para Ele, fala: Senhor, eu tenho tido dificuldade. Todas as minhas escolhas, a cada 10 que eu faço, 9 eu dou um tiro na água. Você precisa de ajuda. Se você está fazendo a cada 10 escolhas, errando em 9, não precisa ser muito sábio para perceber que você está equivocado. Suas escolhas estão sendo mal feitas. Aquilo que está no seu controle precisa ser melhor escolhido. Aí, nós temos a sabedoria diante das situações que surgem. Essas sim, via de regra, não estão no nosso controle. Como agir diante de situações inesperadas? Uma doença, um filho que está passando por uma situação inesperada, por qualquer situação que seja, um vício, um namoro que não é de acordo com a sua vontade, são situações inesperadas. Um acidente, uma perda de emprego, situações inesperadas. Ninguém quer a morte de alguém, situações inesperadas. Então, nós precisamos de sabedoria para aquelas situações em que nós temos controle, mas também precisamos pedir a Deus sabedoria para situações que não estão no nosso controle. E é comum que às vezes você esteja diante de uma situação que você não planejou aquilo. Você saiu de casa e aconteceu um acidente. Alguém de sua família que passou por uma situação de doença, qualquer que seja a situação. Como você vai fazer? Sabedoria. E às vezes a sabedoria está inclusive em pedir conselhos. E nós, dentro da igreja, eu não sei das outras, mas eu vou falar aqui no Parque América, onde eu conheço. Infelizmente, nós, dentro da igreja, temos tido dificuldade em pedir ajuda, pedir conselho. Então, se eu posso lhe falar isso hoje, pelo amor de Deus, coisas que aparecem diante de você, inesperadas, não tente resolver sozinho se você não sabe. Peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. Nós já falamos sobre isso. Nós tivemos o cuidado, a igreja, o nosso pastor teve o cuidado de elegermos alguém para deixar aqui na igreja um pastor com a sua esposa, pastor Nilo, justamente para ser alguém que possa lhe atender. No mínimo, se ele não tiver todas as respostas às suas perguntas, ele vai orar com você.
Ele vai buscar respostas na palavra junto com você para te aconselhar. Mas sabe o que nós somos, irmãos? Na maioria das vezes, e você me perdoe por falar isso, soberbos, orgulhosos. Eu vou pedir conselho para o pastor Nilo? Talvez, se fosse só o pastor Disseu, aí eu aceitaria. Que bobeira, que falta de humildade de sua parte. Eu não aceito essa pessoa. Que escolha ruim nós temos feito. Vou pedir conselho para o Rodrigo e para a Nádia sobre casamento. Não, prefiro que acabe. Às vezes a nossa impressão é essa. A ciência. Porque no casamento também acontecem coisas inesperadas. Eu vou me submeter nós, por exemplo, falamos sobre ferramentas. Há quanto tempo nós temos aqui a igreja promovendo para a igreja cursos, ferramentas, para que você e eu possamos melhorar, aprender a usar aquilo que a Bíblia nos dá para a condução das nossas vidas. Mas a gente não quer. Com essa pessoa aí, não. Se fosse o pastor Disseu e a irmã Ruth, aí eu iria. Então, meu irmão, vou te dar uma notícia. O pastor Disseu e a irmã Ruth, além de já estarem, terem feito já um trabalho maravilhoso, eles já estão idosos. Eles não têm tempo para atender a igreja toda. Eles não têm tempo para atender todo mundo, para dar curso para todo mundo, para falar com todo mundo, para ministrar para todo mundo. Então, ou você seja humilde para aprender com os outros, ou você vai ficar sem. Vai ficar aí, dando murro em ponta de faca, às vezes cometendo os mesmos erros. Mas é porque o pastor Disseu não. Não, é justamente por isso que nós somos uma igreja. É justamente por isso que nós temos outros pastores aqui preparados. Mas eu não gosto do Rodrigo. Então, mas gosto do Sérgio. Mas eu não gosto do Sérgio também. Então, gosto do Francisco. Mas eu não gosto do Francisco também. Então, gosto do Samuel. Mas eu não gosto do... Você não gosta de ninguém. O que nós vamos fazer com você? Você não gosta de nada. Percebe? Você está num self-service, tem comida de todo gosto, e você consegue não gostar de nada, morre de fome. É assim que é. Alguma coisa você tem que gostar. Mas eu não gosto. Meu irmão, então ore para você, esse espírito de falta de gosto, sair de sua vida. Nós precisamos uns dos outros. Isso é ser igreja. Ninguém consegue nada sozinho. Peça ajuda, peça conselho. A Bíblia diz, na multidão de conselhos, há sabedoria. Pare de tomar atitudes sem pedir conselho. Essa palavra é para todos nós, inclusive para mim. Nós precisamos nos aconselhar. Deus colocou aqui homens de Deus para você tomar conselho. Mas a Bíblia fala que eu não posso andar segundo o conselho dos ímpios. Isso, dos ímpios. Significa que dos filhos de Deus você pode tomar conselho. Pegue conselho. Não saia fazendo as coisas de qualquer jeito. Como agir, como fazer, coisas que fugiram do seu controle. Tome conselho. Então, falamos sobre duas áreas já. Aquela que nós podemos escolher e aquelas que aparecem inesperadamente. Agora, queria falar sobre as falas e atitudes. Puxa vida, como nós temos dificuldade de ter sabedoria nas nossas falas e nas nossas atitudes. Isso é pessoal. Tem coisa que ninguém lhe ensina, meu irmão. Tem coisa que ou você resolve mudar, ou você vai sofrer com a falta de sabedoria. A Bíblia diz, Provérbios 15:1, eu gosto muito desse texto, fala assim: a resposta branda
desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Todos os dias nós estamos expostos a pessoas que falam conosco de maneira dura, de maneira grosseira, cada um chama do jeito que quer, né? Com rispidez. Isso vai acontecer sempre. Às vezes você vai na padaria e alguém ali te trata mal. Às vezes você está aqui na igreja e alguém te trata mal. Às vezes você está em casa e alguém te trata mal. Em qualquer lugar. Mas como é a sua resposta? Veja que a Bíblia diz: a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda, porque ele está falando sempre para quem responde. Sabedoria no falar. Peça a Deus, sabe, mas eu não consigo me controlar. Mas você precisa se controlar. Você precisa orar para que Deus, através do Espírito Santo que habita em você, o ajude a se controlar. Ah, mas eu não consigo controlar a minha boca, a minha língua. Quando eu vejo, já foi. Não pode ser assim. Tem que haver controle. Como? Ore, domínio próprio. Controle nas palavras. Nós não podemos falar tudo que nos vem à mente, não, irmãos. Instale um filtro aí, pelo amor de Deus. Seja sábio nas suas falas. Ah, mas eu sou sincerão. Não. Você não tem direito para não fazer mal com você e também com quem ouve. Sabedoria. Pense antes de falar. Não saia falando, não saia agindo. Senão, você vai ter dificuldade, eu também, nas nossas relações dentro de casa, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações de ministério. Isso aqui que nós vivemos na igreja é um convívio. Não é um convívio? É um convívio. Desde o momento em que nós chegamos ali na porta, graça e paz, amém, tudo bem, bom dia. É um convívio. No ajuste de alguma coisa, dentro dos ministérios, dentro, né, do Ministério de Louvor, do Ministério da Palavra, da EBD, precisa de relacionamento. Agora, se eu e você formos pessoas que não conseguimos nos controlar de maneira alguma, como que nós vamos conviver bem? Nós precisamos ter um bom convívio, nós precisamos agir bem. Falei aqui sobre gratidão, né, no começo. Gratidão, meu irmão. Coisa boa é gratidão. Sabe algo que tem faltado muito nas nossas famílias, em questão de sabedoria no que se fala? Nós colocamos uma série de coisas na mesa, diante dos nossos filhos, e depois, lá na frente, ficamos chateados ou tristes por causa da reação dos nossos filhos. Você tem falado bem da sua igreja na mesa de casa? Você tem sido um promotor de ânimo para o seu filho frequentar a sua igreja? Ou você é o primeiro a falar mal da igreja dentro de casa? Como é que tem sido isso? Uma vez nós chegamos na casa de uma família, porque a filha não queria mais vir para a igreja, já adulta. Aí nós começamos a ouvir a reclamação dela sobre a igreja. E rapidamente eu identifiquei, porque a mãe dela, a vida inteira, fez essa mesma reclamação da igreja. Ah, na igreja só tem gente falsa. Ah, na igreja só tem hipócrita. Ah, na igreja só tem fariseu. Ah, na igreja só tem mentiroso. Ah, na igreja é tudo ruim. Ah, na igreja... Aí, 20 anos, alguém na mesa, todo dia ouvindo, na igreja só tem fariseu, na igreja só tem gente ruim, na igreja só tem cabra feio, na igreja não sei o quê, na igreja é todo mundo horroroso, na igreja é tudo chato, na igreja... O que seu filho vai aprender? Na igreja só tem gente ruim, na igreja só tem gente chata, na igreja as coisas não são boas, na igreja é tudo injusto, o pastor, o irmão, a irmã, é fariseu, é hipócrita. Mude as suas palavras, meu irmão. Você tem sido grato a Deus pela igreja que Ele lhe plantou? Luísa, por gentileza,
Põe a foto que eu te mandei aí. Olha só. Por favor, não quero... Isso não é para... Ontem, nós estávamos visitando uma família, comunhão com os irmãos nossos aqui. E eles falaram assim, tem uma família que ele vai em outra igreja, mas eles trazem o filho no Parque América só por causa da EBD. Domingo passado o pastor Rui estava aqui falando, e ele falou que encontrou alguém em Portugal, você lembra disso? E essa pessoa falou, você é da igreja do pastor Disseu? Qual foi a referência? A escola bíblica dominical. Lembra disso? A pessoa teve aula aqui com a irmã Ruth. A maioria de nós aqui somos frutos da EBD. Quem é de, pelo menos numa idade parecida com a minha, está ali entre 40 e 50 e está na igreja há bastante tempo, todo mundo frequentou aqui a escola dominical. E às vezes nós criticamos a nossa igreja. Aí você olha uma foto dessa aqui. Sabe o que é isso aí? Você consegue identificar? Isso é uma classe. Isso é uma classe de escola bíblica dominical. Você já teve a curiosidade de subir aqui e ver aonde seus filhos estão tendo aula hoje, nesse momento? Como que está a classe? A classe tem um ambiente acústico, a classe é pintada no tema da idade deles, a classe é toda cuidada para que tem cadeira, tem lousa, algumas não, todas têm TV, tudo para recurso, para que o seu filho e o meu seja abençoado. Mas um dia, isso aqui nessa foto não é do nosso pé de chuchuzeiro, não. Isso aqui é hoje, aqui na esquina. Será que nós temos sido gratos a Deus por este lugar? Por aquilo que Ele tem feito na sua vida ou na minha? O que nós temos levado para a mesa? Eu cansei e canso de ver... Obrigado, Luiz. Amigos meus, pessoas que estudaram na escola dominical comigo, né? E inclusive virou uma rotina. Com 15, 16, 17, 18 anos, vai embora. Sabe por quê? Porque dentro de casa são as principais promoções a não gostar da igreja. Porque não tem sabedoria no que se fala. Critica, fala mal, mas a igreja, mas o pastor, mas aquilo, mas isso, mas o banco é duro, mas a igreja é pequena, mas o som é ruim, mas o som é alto, mas quem está na porta é feio. Meu irmão, para de falar mal. Promova isso aqui. Seu filho precisa começar a ter vontade de vir aqui a partir de você. Sabedoria no que se fala. Sabedoria naquilo que sai da nossa boca. Você precisa melhorar isso e eu também. Os nossos filhos, eles vão estar aqui daqui a 10 anos. Você que tem criticado, por que você não fale, Senhor, o que eu posso fazer para melhorar esse lugar para daqui 10, 20 anos, quando meu filho estiver sendo, os pastores, os ministros, os porteiros, eles possam ser melhores do que nós fomos. O que nós temos feito por isso? Que tipo de ação você tem tomado para melhorar os ambientes em que você frequenta ou de onde você faz parte? Que tipo de ação você tem tomado para melhorar o mundo que você vive? O mundo é uma porcaria. Nossa, grande constatação que você está fazendo.
O mundo, meu irmão, pode ser uma porcaria, mas eu vou te falar, na minha casa não é. Na minha casa é um mundo bom. E eu preciso promover isso todos os dias. A minha casa é uma casa de paz. Às vezes tem problema? Tem. Mas o que eu puder fazer para lá ser um ambiente ótimo, eu vou fazer. Aqui na igreja, o que eu puder fazer para ser uma igreja melhor, eu vou fazer. Aonde eu trabalho, o que eu puder fazer para ser um lugar cada vez melhor, eu vou fazer. Eu defendo as bandeiras de onde eu estou. E se eu puder, eu vou contribuir, de alguma forma. E você? Vamos também. Ah, mas eu não posso fazer nada. Pode sim. Pelo menos falar bem você pode. Pelo menos ser um abençoador nas suas palavras, você pode. Por último, então falamos sobre as escolhas que estão no nosso controle, situações que não estão no nosso controle, nas falas e nas atitudes, e agora, para fechar, sabedoria na utilização dos recursos. Por que precisamos de sabedoria para isso? Deus coloca recursos na sua mão, não coloca? Sim ou não? Ah, mas não foi Deus que colocou, foi meu patrão. Não, meu irmão, foi Deus. Porque Deus permitiu você ter saúde para trabalhar. Deus permite você ter essa carreira que você tem. Ter esse trabalho que você tem. Ter saúde para levantar todos os dias. Mas Deus, irmão. Se Deus muda o ritmo do seu coração, nós temos orado aqui pelo nosso irmão Fábio. Ele está lá, internado, foi fazer um exame, e ao final do exame, uma pequena mudança no ritmo do coração dele. Já fazem quase 3 semanas que ele está dentro do hospital. É Deus que nos livra, todos os dias, de todas as coisas. Outro dia eu estava bem, acordei, estava ruim. Fiquei 1 semana no hospital, assim que é. Se Deus não quiser nem respirar, você respira. Deus é que lhe promove para você ter os recursos que você tem. Agora, o que nós temos feito com esses recursos? Precisamos de sabedoria para gerir isso? Claro. Jesus fez uma multiplicação, lembra disso? Multiplicou lá 5 pães e 2 peixes. A Bíblia não fala quantos pedaços de pão Jesus criou ali, ou quantos peixes Jesus criou naquele lugar. Mas a Bíblia fala algo maravilhoso. No final, Jesus falou, recolha as sobras. E eles recolheram, e a Bíblia diz que deu mais ou menos 12 cestos. Por que que Jesus mandou recolher? Não foi de graça? Foi de graça, não foi? Foi. Nasceu ali. Não diminuiu os peixes do mar, porque estou entendendo que, pelo que a Bíblia diz, Jesus criou. Saiu um peixe dentro do outro. Não sei como. Milagre. Pão, Jesus ia partindo e ia chegando pão. Criou ali. Não faltou, não trouxe de nenhuma padaria. A Viva a Noite não era lá perto. Mas sobrou. Jesus podia falar, deixa aí. Quem não estava aqui nessa reunião, depois pode vir comer. Não, Jesus falou, junta, não vamos desperdiçar não. Nós precisamos de sabedoria para cuidar dos nossos recursos. Deus tem te dado, e às vezes está faltando, não é porque Deus não dá. Está faltando pela falta de sabedoria nossa, um desperdício. Uma coisa assim, deixa assim, e não ensinamos os nossos filhos nas coisas pequenas. Meu irmão, meu pai era um crica com os usos dos recursos dentro de casa. Mas nós aprendemos. Pasta, ele ficava, não precisa cobrir a escova toda não, para quê? Só metadinha. Shampoo, não precisa, então essas coisas, não deixa o sabonete na água. Sabe, era até meio exagerado.
Até hoje eu me lembro que ele perguntava se eu era sócio da Light. Mas nós precisamos disso, ensinar os nossos filhos a administrar o recurso. Tudo muito fácil. E nós também, gastança, jogando fora. Sobra comida, joga fora. Come só metade do prato. Sabe que isso me incomoda? Por quê? Porque eu aprendi em casa. Meu pai não deixava sobrar comida no prato. Não deixava. Se colocou, tem que comer. Você não pôs? Agora como? Ah, mas isso é exagero? Não é. Um monte de gente precisando de comida e a gente jogando comida fora, dentro de casa. Se você não precisa fazer tudo aquilo de arroz, então não faz. Mas tem gente que cria uma mania de deixar um pouquinho no copo. Mas por que você deixou? Ah, é meu jeito. Antigamente você falava, é para o santo, né? Misericórdia. Não desperdice não, meu irmão. Jesus criou do nada e não deixou jogar fora. Não deixou desperdiçar. Ah, deixa, usa o papel aqui, é da igreja mesmo. Não. Utilize os recursos direitinho. A água tem demais. Não tem não, meu irmão. Daqui uns dias nós vamos ficar sem água. Cuidado com os recursos. Deus tem colocado nas tuas mãos. Coisa maravilhosa, você prosperando. Essa igreja aqui é uma igreja próspera. Você faz parte dela, você é próspero também. Mas use os recursos com sabedoria. Não desperdice não. Cuide do seu recurso, do seu dinheiro. Não saia por aí dando de qualquer jeito, comprando sem necessidade, gastando sem necessidade, sendo um consumista sem precisar. Não, utilize direitinho. Se Deus tem te dado, você pode ser um abençoador, não é? Você pode fazer tantas coisas boas com os recursos que Deus tem te dado e nós precisamos melhorar. Amém? Vamos orar? Coloque-se em pé, por favor. Nós precisamos ter sabedoria em tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós agimos. Ah, Senhor, mas eu não consigo. Então, peça a Deus. Vamos orar sobre essa palavra e sobre o que está escrito em Tiago. Aquele que precisa, peça a Deus. Eu não sei se você tem tido sabedoria nessas áreas, pelo menos. Então, você tem a oportunidade hoje de falar com Deus e pedir para que Ele derrame sobre você de maneira exagerada sabedoria para aquilo que você precisar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã diante de Ti e expostos à Tua palavra. Senhor, nós te pedimos que, assim como a Tua palavra diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus e Ele dá. Então, nós estamos pedindo diretamente a Ti, em nome de Jesus, que nós possamos receber nesta manhã uma carga, uma injeção de sabedoria para as nossas vidas, Pai. Primeiramente, nós pedimos perdão se em algum momento, se em algumas situações, nós não temos sido sábios. Nós temos falhado em que área for, nas nossas escolhas, nas associações, nas nossas companhias, naquilo que os nossos filhos fazem, naquilo que entra na nossa casa, diante de situações inesperadas, daquilo que nós falamos, sobre os nossos recursos. Senhor, nos perdoe se até hoje nós temos falhado em ter sabedoria nessas áreas. Mas nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a ser pessoas mais sábias. Nos ajude a controlar as nossas ações, a controlar o nosso ânimo, a controlar o nosso ímpeto. Nos ajude a andar em sabedoria. Nós queremos ser parecidos contigo. A tua palavra diz que é da tua vontade que nós andemos crescendo para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso modelo. Senhor, e nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajude a andarmos em sabedoria. Nós oramos pela vida de cada um dos nossos irmãos aqui.
desde os mais jovens até os mais velhos. Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Há tempo, nós estamos em tempo de corrigirmos algumas coisas. Então, nesta manhã, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, possa nos ajudar a ser e andarmos de maneira correta e de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus e amém. Amém.